Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32, 6h32. Bom dia para você. Está no ar aqui o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 27 de outubro de 2022, uma quinta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques das últimas 24 horas. Bom dia também para você, Wesley Pereira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a nos fazer companhia nessa manhã de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. Bom dia também para você, Daliana Oliveira. Jota Pereira, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje uma quinta-feira, quase finalzinho de semana, 6h33. E a partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Falando em informação, Wesley, os seus principais destaques de hoje. Em Goiás, censo do IBGE só conseguiu 35% das coletas. Inadimplência em Goiânia cresce 8,3% na comparação com o ano passado. E hoje tem Verde Vale Recebe, falando das eleições 2022 segundo turno. Estarão por aqui o promotor Marcelo Miranda, o juiz Dr. Rui Carlos e o major Ulisses do 46º Batalhão da PM. Agora 6h34, Daliana, os seus destaques. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio acumula em 130 milhões de reais. Copom decide manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E Procon fiscaliza reajuste de preço de mensalidades escolares para evitar abusos. Nós tivemos 24 horas de ocorrências tranquilas por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil de Mineiros. 6h34. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Muito bom dia mais uma vez para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira do Jornal Verde Vale. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido feito pela campanha de Jair Bolsonaro para suspender as inserções de rádio do PT sob uma suposta acusação de fraude. O ministro também determinou a apuração de possível crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana. Na última segunda-feira, os advogados da campanha apresentaram um pedido ao TSE em que alegavam, sem provas, que algumas rádios, especialmente do Nordeste, teriam priorizado inserções de Lula em detrimento às de Bolsonaro. No pedido também solicitavam que as inserções do petista fossem suspensas em todas as rádios do país. Nesta terça-feira, após despacho de Moraes determinando a apresentação de provas, a equipe do partido do presidente Bolsonaro encaminhou uma nova leva de documentos em que apresentava um relatório feito por uma empresa privada no qual constavam as supostas falhas nas inserções. Na decisão da última quarta-feira, em meio a uma polêmica gerada pela exoneração do servidor responsável pelo pool de emissoras, Moraes afirma que o TSE não tem atribuição para fiscalizar a divulgação de propagandas eleitorais, sendo essa uma competência de partidos políticos e das campanhas. Seis horas e 36 minutos. A queda da inflação fez o Banco Central não mexer nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. O repórter Bruno Moreira faz um balanço de como foi a reunião do Copom realizada ontem. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. O Tribunal Superior Eleitoral chamou de falsas e criminosas as acusações feitas por um servidor que ligou a demissão dele da corte a alertas sobre falhas na fiscalização da propaganda eleitoral em rádio e TV. O tribunal diz que a demissão foi motivada por indicações de práticas de assédio moral, inclusive por motivação política.
Os partidos PTB e Patriota anunciaram um acordo para a fusão das legendas. A decisão foi tomada por unanimidade pelas direções das duas siglas. O novo partido vai se chamar Mais Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Esse patamar da Selic está em vigor desde o início de agosto. O Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais mais de R$1,5 bilhão para pagamento de precatórios previdenciários e assistenciais. Eles se referem a mais de 80 mil processos que incluem revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões, BPC, entre outros. O Ministério Público do Trabalho assinou até agora 35 termos de ajustamento de conduta relativos a casos de assédio eleitoral. Outras 55 denúncias foram convertidas em notificações de recomendação e 9 viraram ação civil pública. As delegações do Flamengo e do Atlético Paranaense embarcaram para o Equador nesta quarta-feira. Os times brasileiros se enfrentam na decisão da Copa Libertadores no sábado, na cidade de Guayaquil. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Aqui em Goiás, o censo demográfico desse ano só coletou 35% das informações do levantamento. A informação é do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As entrevistas, que tiveram 2 anos de atraso, começaram no dia 1º de agosto. A expectativa era terminar em outubro, mas o prazo já foi dilatado para dezembro. De fato, conforme dados atualizados pelo IBGE, somente 8 dos 27 estados conseguiram mais de 50% das informações. São 7 no Nordeste e 1 no Norte. Sergipe aparece com o maior percentual, 62,2%. Depois vem o Piauí com 60,3%, Maranhão com 59,9%. Amazonas, o representante do Norte, é o quarto, com 59,4%. Os demais são Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. E o índice de inadimplência em Goiânia cresceu 8,35% em setembro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo SPC Brasil. Indicadores apontam que a capital goiana lidera o ranking de inadimplência entre as capitais da região centro-oeste do Brasil. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Goiânia, a realidade dos goianienses reflete o que tem sido visto em âmbito nacional. No Brasil, são mais de 64 milhões de negativados. Inclusive, o setor com participação mais expressiva do número de dívidas na capital foi o de bancos, com 59,08%. Na sequência estão comunicação com 12,20%, o comércio 10,72%, água e luz 9,33% e outros 8,66%. Jornal Verde Vale. Esportes. E no futebol, o Internacional está confirmado na fase de grupo da Libertadores em 2023. Na chuvosa noite dessa quarta-feira, o Colorado saiu atrás, mas venceu o Ceará por 2-1 no Beira-Rio. O resultado ainda adiou o título do Palmeiras do Brasileirão. Os gaúchos saíram atrás do placar com um gol de pênalti de Lima logo aos 5 minutos de jogo. A etapa inicial foi dos visitantes, que só não ampliaram por causa das defesas de Kehler. No segundo tempo, os donos da casa cresceram de produção e construíram o placar. Edenilson deixou tudo igual aos 19. Alan Patrick garantiu os 3 pontos ao converter a penalidade aos 32 minutos. Para impedir que o Verdão seja campeão na próxima rodada, o Inter precisa vencer o América Mineiro fora de casa e os paulistas, no máximo, empatarem com Fortaleza no Allianz Parque. 6h42, 6h42 agora. E os golpes virtuais por meio do Pix estão cada vez mais frequentes e são responsáveis por grandes danos financeiros para pessoas e empresas.
principalmente com a implementação de novas funções dentro do meio de pagamento. Nessa matéria, a repórter Jaqueline Moura mostra como se proteger desses golpes. Você usa Pix? Uso. Tenho Pix. Não. Por quê? Dificuldade de usar, de manusear. Até julho deste ano foram registradas 478 milhões de chaves Pix no Brasil. 95% são de pessoas físicas. Ou seja, alguns brasileiros possuem mais de uma chave Pix. A ferramenta tem atraído a atenção dos criminosos e qualquer pessoa com celular na mão pode se tornar uma vítima. Um avanço da tecnologia que trouxe junto uma sensação de insegurança. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostra que 51% das pessoas usam o Pix, mas têm medo de cair em golpe ou fraude. 23% tem medo de ter o celular roubado ou furtado e 15% tem medo de ser pressionado por criminosos a realizar transferências bancárias através do Pix. O delegado explica que existem algumas formas para evitar cair em armadilhas, mas é preciso ficar atento. Sabemos que há um incremento do golpe do falso Pix, que é aquele que o comerciante recebe um comprovante de Pix fraudado, mas, por outro lado, também há um incremento das atividades policiais e investigativas por todo o Estado na repressão desse tipo de crime. No entanto, cumpre aqui ressaltar que podemos evitá-lo. De que forma? A forma primária de evitar esse tipo de crime, naturalmente, é a checagem imediata do seu extrato bancário no momento daquela transação. Nas ruas, os usuários dizem que redobrar a atenção é a principal arma para não cair no golpe do Pix. Outros preferem o velho hábito de usar o dinheiro em espécie ao invés de fazer transações bancárias. Quando eu vejo que a pessoa é meio diferente, eu não passo, né? Trabalho só mais com dinheiro. Eu evito o máximo usar Pix. Evito o máximo. Às vezes eu tenho que pagar alguma coisa, eu evito pagar com Pix, eu vou diretamente no banco, igual eu vou fazer aqui agora, né? Evitar o máximo. É só verificar se chegou no banco, no aplicativo, fácil. E não confiar no comprovante. Simples. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. Os preços da soja subiram em quase todas as principais praças de comercialização. Houve registro de negócios nessa quarta-feira, mas pouco expressivos. De qualquer forma, a movimentação hoje foi maior do que a de terça. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mistos. Os ganhos registrados inicialmente, puxados por sinais de demanda aquecida nos Estados Unidos, foram gradualmente perdendo espaço em meio ao cenário fundamental baixista. O mercado aguarda agora os números para as exportações semanais americanas, que serão divulgadas pelo Departamento de Agricultura americano. A aposta é de vendas entre 800 mil e 1.300.000 toneladas. Em termos fundamentais, os contratos seguem pressionados pelo avanço da colheita dos Estados Unidos e pela evolução do plantio no Brasil. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h46, agora vamos direto para Brasília. Está na hora de ouvirmos os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, muitas emissoras de rádio foram injustamente envolvidas nessa bomba que estourou nas mãos do TSE. Uma das obrigações administrativas do Tribunal Superior Eleitoral, com respeito à eleição, é manter a isonomia na propaganda eleitoral. Para isso foram censuradas muitas propagandas, retirados cartazes, fizeram muita coisa. Só não foram capazes de auditar o que as rádios estavam publicando. Todo mundo faz isso, que tem propaganda em rádio. Eu trabalhei muitos anos como locutor de rádio e a gente tinha esse controle. A propaganda do Melhoral, da Coca-Cola, da loja tal, da empresa de ônibus tal, da transportadora tal. Eles pagavam e tinham controle sobre isso. Então, eu não sei o que foi que falhou, né?
O fato é que na hora que a campanha de Bolsonaro denunciou, foi quase repelida pelo presidente do TSE, que não mostrou atitude de juiz. O juiz tem que ser imparcial. Ele chegou a ameaçar os queixosos de processo-crime para tumultuar a eleição. Chamou de documentos apócrifos. E estava tudo constatado pela empresa que faz a auditoria. 154 mil inserções que foram abolidas, que não apareceram, principalmente em emissoras de rádio da região Nordeste. E no Nordeste é exatamente uma região em que a pessoa se informa mais pelo rádio. O rádio é essencial. Aí aparece, segundo a bomba, um funcionário de confiança. Até aquele momento era funcionário de confiança. Agora passou a ser... Não é mais de confiança. Foi retirado do tribunal, entrou por concurso, retirado pela segurança, tiraram o crachá dele. Ele conta que havia se queixado para superiora dele, que por sua vez é casada com um assessor de Alexandre de Moraes. Teria sido, a ordem de demissão teria partido do secretário executivo, secretário-geral do TSE, que por sua vez tinha sido secretário executivo do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, né? José Levi. Então, enfim, está um rolo aí que está todo mundo querendo entender. Porque se há esse desequilíbrio, é um vício. A isonomia deixou de valer, um vício grave na eleição. Né? Tem outra coisa, superpoderes do TSE. Né? O TSE resolve fazer uma resolução e pronto, ela entra em vigor, com força de lei. Mas olha aqui o que diz a Constituição no artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral significa os procedimentos eleitorais, entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Precisa que passe 1 ano para isso. Por isso, senadores, juristas anunciaram no Senado uma espécie de manifesto, dizendo que vivemos num estado de exceção, fora do estado de direito, que é preciso voltar à distribuição de poderes, dos 3 poderes. Tem um poder só, que é polícia, que é Ministério Público, que é judiciário, que é executor, que é legislador e que é até constituinte. Está tudo concentrado no topo do judiciário, por incrível que pareça. Com coisas assim como, anteontem, 3 juízes do TSE, que são integrantes do Supremo, votaram para aprovar a sua própria resolução. É uma coisa que um estudante de primeiro semestre de direito sabe que é inadmissível. É inadmissível um processo não ter a iniciativa do Ministério Público. E está cheio de processo assim lá no Supremo. Né? Bom, aí esse senador Lazier Martins, por exemplo, falou em estado de exceção, arbítrio, violação da Constituição, Supremo não é isento nem imparcial. E esse manifesto, que está sendo assinado por juristas, desembargadores, procuradores, senadores, pede a imediata volta à Constituição, à democracia, ao devido processo legal, às liberdades que estão na Constituição. E dá uma sacudida no Senado para ver se acorda o presidente do Senado, que está imobilizado, e com isso ele se torna responsável pela omissão, sentado em cima dos requerimentos dos senadores para corrigir esse afastamento da Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Em 2022, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de mama. Faça parte da prevenção do Outubro Rosa. Escolha o CDM para a sua mamografia, o equipamento mais moderno da região, 100% digital e com uma equipe 100% qualificada. Entre em contato pelo telefone 3661-3148, WhatsApp 64995199680. 6h52, 6h52, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, e já
Vamos destacar para você que agricultores familiares relatam dificuldades de acesso ao Pronaf. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 130 milhões de reais. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, 7h17, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, hoje 27 de outubro. Vamos lá, trazendo as informações para você. O aplicativo e-Título pode substituir o título de eleitor e o documento com foto no segundo turno das eleições. Mas a emissão da versão digital ficará suspensa no dia da votação. Por isso, precisa ser feita até este sábado. Quem já usou o aplicativo no primeiro turno ou em eleições anteriores já tem o título de eleitor digital e não precisa emitir o documento novamente. O Tribunal Superior Eleitoral orienta os eleitores que ainda não têm a versão digital do título a se organizarem e evitarem baixar o aplicativo de última hora. É preciso ter um registro na Justiça Eleitoral para emitir o documento, que então poderá ser acessado a qualquer momento. 7h18, o concurso 2.533 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira, no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 17, 18, 20, 37, 45 e 53. O próximo concurso será no sábado e deve pagar um prêmio de 130 milhões de reais. A Quina teve 134 ganhadores e cada um vai receber R$ 59.636,65. Os 11.048 acertadores da quadra vão receber um prêmio individual de R$ 1.033,32. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. 7h19, o Brasil registrou a 8ª morte por varíola dos macacos em Divinópolis, Minas Gerais. Agora, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de vítimas pela doença no mundo. A repórter Sandra Fontella traz mais detalhes sobre esse assunto. O Brasil registrou a 8ª morte por varíola dos macacos. A vítima era de Divinópolis, Minas Gerais, do sexo masculino, 33 anos e portador de comorbidades. Segundo a Prefeitura de Divinópolis, ele foi admitido na UPA no começo do mês, transferido para um hospital de outra cidade, depois para Belo Horizonte, onde morreu no sábado. O Brasil agora é o país com maior número de vítimas pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram registradas 3 mortes em Minas, 2 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. O país tem 9.026 casos confirmados de varíola dos macacos. A médica infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Maria Cláudia Stockler de Almeida, alerta para a necessidade de ampliar o diagnóstico da doença. E tendo esse diagnóstico, a gente dá condições para essa pessoa não trabalhar, não ter relação, ficar na sua casa, mais fechadinho possível, com máscara N95 ou a máscara cirúrgica, para a gente realmente tentar diminuir, mitigar essa cadeia de transmissão. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do número de laboratórios para fazer a testagem da varíola dos macacos. Ao todo, são 31 laboratórios de referência, composto pelos 27 laboratórios centrais de saúde pública dos estados, o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz RJ, Fiocruz Amazonas e o Instituto Evandro Chagas. Os sintomas mais comuns da varíola dos macacos são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, linfonodos inchados, também conhecidos como ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22, vamos às notícias do estado.
A Enel Distribuição Goiás respondeu ontem a 4 questões feitas pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás, o PROCON, em pedido de esclarecimento. O governador Ronaldo Caiado reclamou da insuficiência das respostas apresentadas pela empresa que vendeu a concessão e passa por fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica. As questões do PROCON são relacionadas a uma denúncia recebida pela Superintendência de que a empresa estaria prestando um mau serviço e suspendido o plano de manutenção e obras. O órgão então notificou a companhia a esclarecer por que teria determinado a suspensão do plano de manutenção de obras, para esclarecer quanto a outros serviços suspensos, apresentar um cronograma de execução dos serviços desenvolvidos pela empresa no segundo semestre deste ano e a apresentar um cronograma de transição da Enel para a Equatorial, empresa que comprou a concessão no mês de setembro. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos ao Brasileirão. O América Mineiro ficou 2 vezes à frente no placar e esteve com a vitória nas mãos até os acréscimos. Mas o Goiás reagiu e buscou empate por 2-2 em jogo com 4 gols no segundo tempo em Goiânia. Aloísio de pênalti e Wellington Paulista marcaram para o Coelho. Vinícius e Diego igualaram para o Esmeraldino no estádio da Serrinha, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Goiás chega a 42 pontos no 13º lugar. O América Mineiro agora tem 46 e é o 10º colocado. O Esmeraldino volta a campo no sábado para enfrentar o Corinthians em jogo atrasado da 32ª rodada. Pela Copa Verde, o clube também tem compromisso nessa quinta-feira contra o Real Noroeste, mas com equipe alternativa. Já o Coelho só atua de novo no dia 2 de novembro contra o Internacional. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h24 agora. As contratações do Plano Safra já ultrapassaram 169 bilhões de reais em quase 4 meses de lançamento. No entanto, produtores da agricultura familiar relatam dificuldade na contratação na liberação de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Até o momento, dos 60 bilhões liberados para financiamentos pelo PRONAF, cerca de 22 bilhões foram captados pelos bancos. A informação é de um levantamento da Assessoria de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, junto ao Banco Central. Desde o fim de agosto, novas contratações de linhas do PRONAF de investimento e de custeio com taxas de juros pré-fixada de até 6% ao ano estão suspensas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão do comprometimento total de recursos disponíveis, segundo um comunicado no site da instituição. E a morosidade referente às contratações de crédito rural por pequenos produtores tem preocupado entidades do setor. 7h25. Agricultores de todo o Brasil sabem que o sucesso da safra depende de muitos fatores, entre eles, e um dos mais importantes da lista é o clima. O repórter Bruno Moreira fala agora sobre os cuidados que os produtores devem ter neste período do ano. As condições do clima estão entre os principais fatores que devem ter a atenção do produtor para o sucesso da safra da soja. Não existe uma receita única para ser aplicada, por isso a importância do monitoramento durante cada etapa. A dica é compartilhada pelo engenheiro agrônomo Sérgio Zambon, gerente sênior de desenvolvimento técnico de produto da Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF. Ele também traz exemplos de como adequar o manejo ao clima. Onde as chuvas abaixo da média e as temperaturas, que são temperaturas mais altas, são ambientes mais propícios para a ocorrência de pragas. Então, monitorar, a palavra é monitorar a sua lavoura e ver quando é que é o momento que essas pragas estão vindo. Com chuvas regulares, outra coisa que acontece também são fluxos, né, diferentes de pragas. Dá um surto de trips hoje, dali a pouco chove, dá uma vantagem para a planta e para os fungos entomopatogênicos, baixa o trips, dali a pouco dá um veranico, volta o trips outra vez. Então, tá monitorando, né, esse clima e vendo até que ponto há necessidade de fazer o combate ou não.
A influência do clima fica clara no momento em que ocorre o plantio da safra 2022-2023. Em outubro, as chuvas se concentraram especialmente na região centro-sul, mas de forma irregular. Variações de temperatura além da média também têm influenciado decisões do produtor. Em parte do norte do país, as precipitações interromperam o plantio durante o mês, mas o processo já é retomado com o solo úmido. É o que conta Roberto Azevedo, campeão do Comitê Estratégico Soja Brasil na região. Ele considera que respeitar os limites impostos pelo clima e pela capacidade da propriedade fazem parte do caminho para atingir a máxima produtividade, inclusive neste período. Eu sempre digo assim, não existe uma boa colheita sem uma boa semeadura. Então, se você semeia de maneira correta, com capricho, dedicação, cuidado, a tendência é ter bons frutos, né? A colheita ser boa. É claro que nós temos o fator clima, né? Que influencia muito nisso aí. Mas a gente sempre pensa nisso aí. É caprichar, porque o que depender da gente será feito. O que depender da natureza, a natureza se encarrega de resolver. A projeção da Companhia Nacional de Abastecimento é de atingir um recorde na produção desta safra da soja, com mais de 150 milhões de toneladas. O produtor pode ter acesso a mais informações em contato com a BASF, pelo e-mail basfnaagricultura@basf.com. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h28, 7h28 agora. E hoje, quinta-feira, teremos, a partir das 19 horas, uma edição especial do Verde Vale Recebe. Estaremos falando sobre o segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo em todo o Brasil. Estaremos recebendo então o juiz eleitoral, Dr. Rui Carlos, o promotor eleitoral, Dr. Marcelo Miranda, e o comandante do 46º Batalhão, Major Ulisses Cortez. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, então, hoje, a partir das 19 horas. Agora 7h29. Muitas são as dúvidas, Wesley, principalmente em relação à lei seca. Então, se você tem dúvidas, né, de como vai ser aí esse pleito eleitoral, hoje à noite, a partir das 19 horas, então, né, o juiz vai estar esclarecendo tudo, o que pode acontecer caso você seja flagrado aí descumprindo alguma regra. Tudo isso vai ser esclarecido hoje à noite aqui na nossa programação. Você é o nosso convidado especial. Olha, Jota, vale ressaltar também que as regras não mudaram em relação ao primeiro turno. Então, aquelas observâncias, na verdade, o objetivo do programa e dos nossos entrevistados é rememorar tudo aquilo que nós falamos no programa do início do primeiro turno, né? Mas se você tem dúvidas também, o nosso WhatsApp vai estar disponível para você participar durante o programa. Você pode mandar as suas perguntas e a gente vai estar direcionando aos nossos entrevistados. Muito bem, vamos trazendo agora as informações da área do Corpo de Bombeiros. Um total de 15 atendimentos registrados nas últimas 24 horas, só que não tivemos nenhuma ocorrência de maior relevância. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as ocorrências registradas foram tranquilas, né? Graças a Deus, a gente torce sempre para que continue desta mesma forma. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora 7h30, 7h30, vamos então saber o que aconteceu tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Pelo que eu observei hoje pela manhã, né? Poucas são as ocorrências registradas também, mas ainda tivemos algumas que a gente vai acabar relatando para você. Nós tivemos o estélio, né? O famoso estelionato registrado, onde compareceu na delegacia a vítima, ela dizendo o seguinte, essa daqui a gente, né, faz um alerta aí principalmente para o comerciante. Ele é dono de um comércio, onde na data de anteontem, no caso, por volta de 8h30 da noite, a sua funcionária pediu para que ele confirmasse se havia chegado um Pix aí na conta do comércio, né? Ao checar, percebeu que não havia nenhum Pix. A funcionária então informou a autora, né, que havia pedido aí salgados e mandaram um comprovante de Pix falso. Momento em que o comunicante aí fez um levantamento ali na sua conta bancária e descobriu que na realidade essa pessoa já estava
agindo há algum tempo, né? Fez ali uma compra no dia 6 de setembro de R$ 61,50, no dia 16 de setembro de R$ 62,50, no dia 6 de outubro R$ 41,00, dia 8 R$ 79,00, no dia 11 R$ 63,00, né? A compra de ontem não foi entregue, né? Identificou aí os autores, são marido e mulher, através aí do aplicativo WhatsApp, inclusive. Ou seja, todas as informações foram repassadas à Polícia Civil. Fico alerta, né? Mais uma vez aí para o comerciante sempre verificar na sua conta se foi feito o Pix realmente, se caiu aquele valor ou não. A gente hoje teve uma reportagem falando aí sobre os golpes de Pix e esse é um dos mais complicados, né? Principalmente porque o funcionário, ele não tem acesso à conta corrente, né? À conta bancária do seu patrão e às vezes tem que estar mandando mensagens e tudo mais, demora um pouco, né? Enfim, é bom entender que quem optar por pagar um Pix, né? Ao pagar um Pix, ele tem que estar ciente que o funcionário tem que verificar se o Pix caiu ou não, né, Wesley? Se esse crédito chegou na conta dele, exatamente. Até porque, né, Jota, dentro dessa modalidade de pagamento, o Pix, existe aquele Pix que você faz uma prévia, você faz um agendamento e aí aquele comprovante que ele mostra para você ali no celular, na verdade, ele pode não ter nenhuma significância. Seria mais ou menos nós dizermos golpes que também aconteciam na época dos envelopes, que acontece ainda, mas não são tão mais comuns, né? Da pessoa depositar ali, colocar determinado valor ou dizer que colocava determinado valor dentro de um envelope, colocava ali na máquina, no caixa eletrônico, digitava o valor, só que aquele valor é validado a partir do momento que, né, que a parte interna do banco vai ali, verifica e dá autenticidade àquele valor ali, porque na maioria das vezes você pega aquele recibo e se as pessoas não estiverem atentas no que está escrito no recibo, e na maioria das vezes você só confere o valor e a data, né, não verifica o que está escrito, né? Sujeito ainda a confirmação, coisas desse gênero, essas frases, as famosas letras miudinhas, né? Que às vezes as pessoas não ficam atentas e como você falou também, há essa situação, por exemplo, você está num supermercado, você está num determinado lugar onde se formam filas, então o negócio ali é você desembaraçar o mais rápido possível aquele atendimento para que a fila não cresça e você também não tenha aí desagradado os seus clientes, mas é muito importante aí, nesse caso específico, que as pessoas verifiquem na conta se efetivamente o crédito chegou. E assim, a gente já falou aqui também no programa sobre um mecanismo que pode ajudar os comerciantes nesse sentido, que eu particularmente acho que é muito válido, que é você fornecer aquela opção de pagar pelo QR Code. Eu acredito que não sejam todas as maquininhas que tenham essa função, talvez tenham que ser um pouco mais modernas, né? Mas isso daí a pessoa fazendo uma pesquisa, ela consegue saber como que funciona, mas eu já fui em estabelecimentos, né? Onde você fala, não, eu quero pagar com Pix. Então eles colocam o valor na própria maquininha de cartão e aí lá aparece um código QR, você entra no aplicativo do seu banco, o cliente entra, escaneia o código e aí então a operação... Digita o valor. Né? O próprio caixa digita o valor, né? E aí então a transação ela é concluída e depois que ela é concluída é emitido ali o cupomzinho, né? O comprovante. Então realmente é uma facilidade, porque se o cliente quiser aplicar um golpe, ele não vai conseguir dessa forma, né? Então eu acho que fica essa dica aí porque ela é muito válida, sim. Neste caso aqui, a pessoa ligou e pediu, fez a encomenda, né? E mandou o Pix aí pelo WhatsApp. Ou seja, o pessoal estava engordando as custas dos outros sem pagar, comendo salgado, né? Direto ali, enfim. Várias tentativas aí. Várias tentativas não. Várias conclusões. Várias conclusões. Comeram bastante aí, até serem descobertos. Sim, uma situação que estava acontecendo aí já há quase... quase 2 meses. Quase 2 meses. Então, se você parar para pensar, o comerciante ele tem que ficar sempre atento a essa questão, né? Às vezes tem pessoas se aproveitando disso e o comerciante ali acreditando de boa fé, ele, não, tudo bem, confia naquele cliente e acaba levando esse prejuízo. Agora 7h36, vamos lá, nós tivemos um furto registrado também, onde a vítima, ela estacionou a sua motocicleta, né, no estacionamento do shopping, foi até a um local lá dentro do shopping, ao retornar, né, verificou
né, que o banco aí da sua motocicleta, certamente uma moto bis ou o mesmo modelo, estava aberto, né? Do interior foram subtraídos um tablet, uma bolsa de paetê com carregador portátil e cabo e caixinha. Um celular tipo aqueles bombinha que a gente apelidou, né? Antigo, preto, uma sacola contendo 4 perfumes, da Avon, um óleo da Jequiti, uma bolsa contendo kits de manicure e também alicates. Certamente a pessoa trabalha nessa área aí da beleza e ficou aí com esse prejuízo também. Na verdade, eu sinceramente não acredito que aquela trava que existe ali nesses bancos dessas motocicletas realmente traduzam segurança, né? Eu acho que é extremamente violável. Qualquer pessoa ali ou com uma chave de fenda, se quiser estourar aquele lacre ali, eu acho que tiver num lugar aonde você principalmente não tenha trânsito de pessoas e que a pessoa tenha ali 1 minuto, 2 minutos para fazer essa violação, ninguém vai descobrir que aquela pessoa é ou não dono daquela moto. Aquele objeto, aquele compartimento, ele é unicamente para você colocar o seu capacete. Ele foi criado para isso. Mas a gente utiliza, é claro, para colocar todos os tipos de objeto, que é um compartimento grande. E, é claro, não é indicado, principalmente objetos de valor, né? Como esses aqui, ou seja, objeto de valor você carrega consigo, nunca deixa aí dentro de veículos, né? Deixar bolsa, carteira dentro de um veículo, o pessoal pode quebrar o vidro, ou seja, o mesmo segue a mesma regra aí para uma moto bis. Aquilo ali é só para capacete. Eu ia falar a mesma coisa em relação a isso, né? É a mesma lógica do veículo, né? Onde a gente não pode mais deixar as bolsas ali à mostra. E aí os bandidos, eles já se aproveitam dessa situação ali, sabem que dentro daquela moto muitas pessoas têm o hábito de deixar ali pertences, objetos de valor, e aí já vai ali justamente esperando encontrar algo que ele possa se apropriar, né? Bora lá, prosseguindo, ameaça, injúria, compareceu a delegacia de polícia a vítima, ela relatando o seguinte: o autor, o cunhado, né, estava em um bar com o esposo e um colega, em que este, né, xingou ela e agrediu, e estava muito alterado, veio aí pra cima do marido dela, empurrando com xingamentos, né, falar para ele parar com aquela situação, né, ele bastante alterado ali, veio também pra cima dessa mulher, com empurrões e xingamentos e tudo mais, né? Disse que ele estava querendo bater neles ali, estava bastante alterado. Os policiais disseram o pessoal ir embora, né? Montou na moto e foi embora. Mais tarde, passou aí uma meia hora mais ou menos, esse rapaz chegou na casa de novo aí desse pessoal, já querendo brigar, né? Voltou aí, pegou uma faca e partiu para cima dele. Foi quando os filhos começaram então a passar mal, né? Trancou a porta, chamou os policiais novamente. Enfim, uma briga aqui que não teve uma razão especificada, né? De repente os dois começaram a brigar ali, do nada. A polícia chegou, né? Esparramou a turma, mas mais tarde ainda, com o ânimo aflorado, ele voltou a procurar e mais uma vez briga. Bora lá, outro estelionato. A vítima, ela relata a seguinte situação: ela teria ido até um escritório de imobiliária, no qual o comunicante teria sido atendido aí por uma pessoa, no qual a mesma teria passado informações sobre o local. O comunicante teria fechado o contrato no mesmo dia, né, a comprar 3 terrenos nessa referida imobiliária. Foi realizado o pagamento, né, referente à entrada. O comunicante relatou ainda que até o presente momento a empresa não foi entregar aí o contrato de compra e venda do local, não foram enviados carnê referente às prestações. O comunicante relata que tem tentado entrar em contato com a empresa e que os mesmos não vem possuindo êxito, né? Ele não está conseguindo aí entrar em contato. Também relatado que fez empréstimo para adquirir o terreno e tudo mais, né? E agora está procurando aí o Procon para poder finalizar, ou seja, o cara quis comprar o terreno, né? Assinou, foi lá, né? Deu entrada e até agora nada de receber esses terrenos aí. Também tivemos uma outra violação de domicílio, onde a comunicante relata que entraram na sua residência, encontrou a sua casa toda revirada. Ela relata também que falaram para ela
que o foco era pegar o seu cachorro que estaria sofrendo maus tratos. A comunicante relata também que foi informada aí pelo vizinho que possivelmente seria alguma pessoa no qual características estavam de uma viatura preta, enfim. Ela foi até a polícia registrar esse fato aqui, né? Seria aí alguém teria entrado. Mesmo assim, a polícia, ela não entra assim nesses locais sem a permissão do proprietário. Eu não sei, situação de flagrante, né? Tem uma história aí, alguma coisa mal contada. Ela não sabe, diz que não sabe aí quem foi, né? Quem entrou na residência dela. Se fosse polícia, tava todo mundo fardado, né? Então, na polícia civil ela não conseguiu nenhum tipo de informação. Registrou, só sabe que encontrou a sua casa revirada, enfim. Também tivemos uma ameaça onde a mulher, ela acompanhada aí de sua mãe, foi até a delegacia, diz que estava sentada aí na porta de sua casa, junto com o namorado, quando, né, a ex aí desse namorado chegou, né, falando mal dela, diz que, enfim, ela era, e tudo, começou a xingar e tudo mais, né, falando mal, e mandou áudio aí dizendo ameaças, né, dizendo que iria raspar o cabelo dela e cortar a cabeça dela. Isso Meu tudo Deus. por ciúme. Tem base uma coisa dessa, né? As pessoas, isso aqui não é amor, é um sentimento de posse. De posse, né? Isso é doença. De não aceitar o fim, né? De não aceitar o fim, de ter o outro como seu, né? Posse é meu e ninguém tasca, ou seja, né? A pessoa tem algum transtorno aí, então deve procurar uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, para poder se tratar. Não é normal não, viu? Você sentir esse tanto de ciúme aí a ponto de ameaçar outra pessoa e achar que aquele rapaz, no caso que era o namorado, te pertence, é algo seu. E querer impedir que essa pessoa siga a vida dela, né? Da forma como bem desejar. Exatamente. Vamos lá, nós tivemos ainda uma outra chamada em atendimento quando a equipe, né, de polícia foi averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica. No local encontrou aí uma mulher que relatou para a equipe que ocorreu apenas ali uma discussão com o seu companheiro. Em seguida foi perguntado aí para ela, se ela foi vítima de violência ou ameaça, onde ela informou que não. Ela não possuía lesões aparentes, foram realizadas consultas aí no sistema, onde nada foi encontrado em desfavor do rapaz. Aí a polícia então registrou apenas o boletim de ocorrência de comparecimento ao local. 7h44, então estas as principais, né, registradas tanto aí pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil aqui de Nossa Mineiros nessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora 7h44, a gente volta já com a voz do cidadão, você participando. Gente, é 996236881, tá? Para você participar. Não adianta mandar mensagem lá pro 84037421 não, viu? É 996236881, o telefone aqui do Você Repórter. A Jota, pessoal tá pedindo, a Jota aqui quando vai arrumar aqui no Matão. Bom, arrumar o quê? É bom que as pessoas sejam bem específicas, né? Qual que é o problema que tá acontecendo aí? Aí a pessoa diz, né? Daqui a muitos, mas eu preciso saber quais são para que a gente possa, né? Direcionar as secretarias devidas aí, tá? Muito bom, tô aqui ouvindo no Mutirão 4, né? Curtindo aqui a programação de vocês, nossa amiga Isabel tá com a gente por lá hoje. Bom dia, Isabel. Pessoal, esse ano não haverá comemoração no aniversário da cidade, Wesley? Não haverá. Sou que conversou com o prefeito aí na última sexta-feira, conte-nos. Não haverá em detrimento aí da eleição no dia 30, no domingo, né? Não haveria tempo hábil para se preparar as festividades, enfim, para a segunda-feira, dia 31. Então, esse ano, por causa das eleições, do pleito eleitoral do segundo turno, nós não teremos então as festividades aí do aniversário da cidade, os 84 anos de emancipação política aí do nosso município. E vale ressaltar, até eu acho que o Wesley consegue esclarecer melhor essa questão. Me parece que a prefeitura está preparando aí uma festa antes do Natal para... Sim, é uma festividade que será feita, foi narrada aqui pelo prefeito na última conversa que nós tivemos aqui no Verde Vale Recebe, né? Seria como se
transpusesse essa data aí do 31 de outubro para o final do ano, juntando aí com o Natal e também com o Ano Novo. Para não passar em branco. Isso, está programada então aí uma festividade até então inédita aqui no município. Será uma semana aí de festividades ali no interior do Parque de Exposições. Segundo o relato do prefeito, ali vai estar instalado um circo e também parquinhos, né? Para atender as crianças, principalmente primeiramente as da rede municipal de ensino, são quase 8.000 alunos que vão estar indo diariamente, né? No período matutino, período vespertino, enfim, serão levadas, vão ali assistir espetáculos no circo e também poderão usufruir dos brinquedos dos parquinhos, e posteriormente também foram contratadas aí 2 carretas, né? Aquelas carretas que andam aí pela cidade com som, com a criançada, e que também faz parte desse pacote. Então, essa programação deve acontecer aí entre o dia 23 e o dia 30 de dezembro, juntando essa comemoração do dia 31 de outubro com o Natal e com o Ano Novo. Vai ser tudo condensado aí no final do ano. Agora 7h47, o pessoal tá me passando a informação que a moto, né, os pertences não foram furtados dentro do estacionamento do shopping, não. A moto estaria do lado de fora, estacionada ali próximo ao shopping, informação de alguém lá de dentro, tá? Foi esses pertences e combustível de uma outra aí, tá? E vale lembrar também, até é importante a gente dizer isso aqui, que o pessoal que estaciona fora do lugar, principalmente assim, ali no shopping tem as demarcações. Lá tem vaga de autista, lá tem vaga de idoso, deficiente físico, tem vaga para moto. Para administração. Né? E o que muita gente não sabe é que a Superintendência Municipal de Trânsito, a SMT, pode agir lá dentro e multar. Entendeu? As pessoas acham que é só ali um controle do shopping. Ali. Não, né? O Código de Trânsito Brasileiro, ele permite, né, a fiscalização aí da Superintendência Municipal de Trânsito dentro lá do shopping. Então o pessoal fique atento aí, tá? Porque eles estão lá de olho. O pessoal tá pedindo para refazer na realidade uma rotatória ali na esquina do cemitério com a panificadora Rodrigues e o restaurante Camarote. Foi feito o recapeamento e não voltaram a rotatória. O trânsito ali é muito confuso, né? O pessoal então tá dizendo ali pro pessoal fazer essa rotatória por lá, bem na esquina ali do cemitério. Exatamente, né? Aquela famosa esquina da onde falam assim, de frente pro futuro. É lá, gente. Lá tá sem a rotatória mesmo. E eu transito por aquela região ali. Passa no futuro direto ali. Então, né? Mas aí a gente sempre vê que as pessoas que passam, os carros, as motos, a gente fica sem saber o que fazer quando chega, porque é uma rua com um fluxo bem intenso ali. Bom dia para um amigo Chapolin que está curtindo aí a nossa programação, Luciano Rodrigues, perguntando aqui o WhatsApp do nosso programa, é o 996-23-6881. 996-23-6881. Troca de lâmpadas, ali na Avenida 11, em frente à quadra 2, lote 8, Naves Martins. Avenida 11, em frente à quadra 2, lote 8, no Naves Martins. O pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, tá? Muito bom. O pessoal tá ouvindo aqui a nossa programação agora, dizendo, trecho da BR-364 entre Mineiros e Jataí, tá bem tranquilo por aqui, viu? Meu amigo Paulo Renato tá passando por aí ouvindo a programação, dizendo que tá bem, graças a Deus, que continue, né? Muito bom, meu título não é essas perguntas da Justiça Eleitoral, né? Elas podem ser feitas hoje à noite, beleza? Quando o juiz estiver por aí, que ele já responde tudo, tá? Sim, pessoal tá perguntando sobre aquela situação do homem, do estupro lá, se já prendeu. Até ontem, finalzinho da tarde, ainda não havia sido preso, tá? A gente não pode passar muitos detalhes para não atrapalhar a investigação, mas com certeza a Polícia Civil trará uma resposta o quanto antes aí, tá? Pessoal tá pedindo coleta de lixo na rua Francisca de Oliveira, quadra 58, lote 7, lá no Boa Vista. Desde segunda que não estão passando por lá, de acordo com o nosso ouvinte. Fazer uma reclamação, nós no mutirão do Leontino, mutirão 4 e adjacência, estamos sem pediatra na UBS. Temos que dispor de tempo para ir, né, pegar encaminhamento para outra UBS. Então nós queremos pediatra aqui na nossa região, o pessoal tá cobrando, tá? Sim, Jota, sobre o shopping, eu trabalho com aplicativo de transporte aqui na cidade, né? Poderia fazer um local de embarque e desembarque lá pra gente, né? Tem um local específico aí,
para que a gente possa deixar os nossos clientes aí. O pessoal tá fazendo essa sugestão, né? Já que não pode estacionar ali na porta e tudo mais para descer, enfim, o pessoal tá pedindo esse local por lá também. Bom dia, Jota. Sim, alguma coisa aí tá dizendo aqui, né? Sobre varíola e tudo mais aí. Jota, bom dia. Peço um pedido de ajuda do terrenos, o mato está tomando conta, né? Da rua, 2 terrenos abaixo, e da minha rua nunca foram limpos, né? Matamos já várias cobras por aqui, tá complicada a situação. É lá na rua João Evaristo Vilela, quadra 44. A João Evaristo Vilela, ela começa ali no Jardim Floresta e vai até o Alvina Paniago, naquela região ali. Então o pessoal tá pedindo ali pra dar uma limpada, né? E ele mandou uma foto aqui de uma cobra, menino do céu, grande, hein? Ou cobrona. Então, o pessoal tá pedindo essa limpeza de terreno por lá. Aqui em Portelândia tá ficando difícil, né? Pra gente ganhar remédio do SUS, né? Pegar a receita, tá complicado aqui, a gente quer, né, uma melhora na saúde. A reclamação do pessoal lá da cidade de Portelândia, às 7h52 na Verde Vale. Jornal Verde Vale. E assim a gente chega ao final do nosso programa de hoje, Wesley. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que mais uma vez nos fizeram companhia na manhã desta quinta-feira, desde as 6:30 da manhã. Mais uma vez, eu repito o convite para você, para que você esteja conosco a partir das 19 horas. Hoje, Verde Vale recebe especial eleições 2022. Vamos estar falando aí sobre as regras, o que vai acontecer no próximo domingo, segundo turno das eleições. Estaremos recebendo aqui o juiz, o promotor eleitoral, além do Major Ulisses aí do 46º Batalhão, falando também de segurança para esse próximo domingo, pleito eleitoral. Fica aqui o nosso bom dia. Você que ainda não pôde ver o nosso programa aqui ao vivo, você pode acompanhar daqui a pouquinho aí também pelo YouTube, também aí pelo Spotify. Para você que nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais, o nosso bom dia também. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo, né, que fez companhia até agora. Agora 7h54, a gente tá indo embora. Se Deus quiser, a gente volta amanhã e a gente aguarda vocês para participar conosco. Bom dia. Quinta-feira, né, dia 27, previsão do tempo mais uma vez para hoje, quinta-feira, de acordo com o Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Igor Pérez, dê-me imagens aí da Coqueiros, mais uma vez, eu pego ali só o estacionamento do shopping. Eu queria ver como tá o tempo, mas o tempo tá aberto, né, hoje com sol ainda, aqui pelas câmeras da Verde Vale a gente observa também. Ou seja, se tivermos chuva, é bem no finalzinho da tarde aí, a probabilidade é de 67%, 8 milímetros, ventos a 12 quilômetros por hora. Torcer aí para que venha uma chuvinha, amenize o calor, porque já começou bem quente o dia. Agora sim, Avenida Coqueiros, movimento tranquilo e o sol bem aberto aí, o clima bem aberto aí para esta quinta-feira. Forte abraço e não se esqueça, a gente se encontra amanhã, se for a vontade dele. Aconteceu lá, você fica sabendo aqui no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.